Estudando 1 Coríntios 2, do 6 ao 13. Mas hoje estaremos estudando 1 Coríntios capítulo 2, verso 3 a 5. Vamos ler a palavra do Senhor. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor nos leve a compreender exatamente o que o Senhor tem para ministrar o nosso coração aqui. Deus, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos leve, ora Pai, a compreendermos a boa, perfeita vontade do Senhor. Abençoe o teu povo aqui, eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem é o caminho para a maturidade cristã. Diga comigo, o caminho para a maturidade cristã. Todas as vezes que falamos de maturidade, normalmente nós sempre pensamos a partir de alguns estereótipos. Por exemplo, quando a gente fala de maturidade, a gente fala, na perspectiva como uma criança, a gente sempre vê o adulto como aquele que é maduro. Às vezes nós olhamos a maturidade sobre vários pontos de vistas. Mas é muito comum nós ouvirmos maturidade, principalmente quando a gente fala a respeito, por exemplo, de sermos independentes, né? Independentes, por exemplo, financeiramente, né? E eu acho que isso é muito normal e mais do que saudável você entender maturidade como também independência financeira. Mas, ao mesmo tempo que pensamos nesse tipo de independência, pensamos que isso necessariamente é então maturidade. Pensamos também que maturidade é também quando nós nos tornamos pessoas fortes, capazes de conseguirmos resolver os nossos próprios problemas sem precisar de ajuda de ninguém. Ou, somos tão maduros que essa maturidade nos faz conseguir lidar facilmente ou com mais facilidade diante dos problemas. Essa é uma perspectiva natural a respeito da maturidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Deus falando e nos mostrando que a maturidade, ela tem um caminho ou um pensamento diferente desse. Não é que esse tipo de maturidade seja errada, mas para entendermos uma maturidade cristã, precisamos olhar à luz da Bíblia. E quando olhamos à luz da Bíblia, percebemos, por exemplo, que ao invés da independência, Deus nos chama a sermos dependentes para desenvolvermos uma maturidade. Que ao invés de acharmos que somos fortes, capazes de resolvermos os nossos problemas sozinhos, Deus nos chama a assumir as nossas fraquezas. Ora, isso parece tão contraditório com aquilo que a gente entende como maturidade, só que quando nós entendemos que a maturidade cristã é sim, muitas vezes, algo contraditório, não que isso seja errado, mas é contraditório àquilo que a gente entende como maturidade. Nessa noite, pela graça de Deus, eu quero falar sobre maturidade cristã à luz de 1 Coríntios capítulo 2, verso 3 a 5. Hoje nós estamos retomando com o estudo de 1 Coríntios, e Paulo continua falando sobre divisão, e Paulo continua combatendo o problema da divisão na raiz do problema. Paulo combate a divisão, mostrando que aquela igreja estava vivendo centralizada no homem,
centralizada nos princípios dos homens, centralizada a partir de conceitos que eram meramente humanos. Paulo chama a igreja a pregar o Cristo e este crucificado. Na semana retrasada, eu falei com os irmãos, baseado em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 e 2, onde eu falei sobre a centralidade do Evangelho, que Cristo é o centro, a cruz é o centro do Evangelho. Não há salvação sem Cristo. Se eu não estou me enganado, eu até usei o Juninho ali como exemplo, né? Não sei se foi nesse, deitado aqui, né? Depois ele foi bulinado lá no grupo do louvor do WhatsApp, viu? Os irmãos aí vigiam, viu? Né? Ele confessou, falou: pastor, você não sabe o que eu passei por causa daquilo. Tô brincando. Mas nós falamos sobre isso. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa maturidade cristã. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui, nesse momento que ele escreve a carta de 1 Coríntios, eu estava estudando um pouquinho, procurando saber mais ou menos quantos anos Paulo tinha convertido. E alguns estudiosos dizem que Paulo tinha por volta de 30 ou quase 30 anos de idade. E eu procurei saber quanto tempo foi o ministério do apóstolo Paulo. Também descobri que ele teve um ministério de aproximadamente 20 a 25 anos de ministério. E nós já sabemos, como nós aprendemos nas mensagens anteriores, que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta de 1 Timóteo, ele estava na cidade de Éfeso. Diga comigo, Éfeso. Éfeso foi a última cidade da segunda viagem missionária de Paulo. Eu vou aqui listar para vocês rapidamente por quantas cidades Paulo já tinha passado. Paulo já tinha passado pela primeira viagem em Antioquia da Síria, em Chipre, em Salamina, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Segunda viagem missionária, Tolemada, Tiro, Sidão, Tarso, Troade, Neápolis, Filipe, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e agora ele estava em Éfeso. Paulo já tinha caminhado e tinha tido uma boa caminhada ministerial. Paulo não estava começando agora. Paulo não tinha terminado ainda, porque a sua caminhada ainda era longa, mas ele não estava no início. E então Paulo escreve aos irmãos de Corinto, e ele, ao invés de falar deles, ele fala de si mesmo. E ele fala, olha o verso 1 do capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Ele diz, eu mesmo. Então ele se inclui, eu mesmo. Ele lembra quando ele esteve, quando estive entre vocês. Paulo está dizendo de um tempo passado. Paulo está se referindo a algo que já tinha acontecido. Ele diz, gente, quando eu estive entre vocês, quando eu passei aí entre vocês já há um tempão atrás, eu falei, não falei com um discurso eloquente, mas eu falei sobre a mensagem de Deus, eu falei sobre Cristo e esse crucificado. E agora no verso 3, Paulo fala, e foi. Esse e é uma conjunção aditiva que remete ao que ele já estava falando antes. Ele está dizendo, gente, eu estou me referindo ao tempo que eu estive com vocês. E ele diz, foi em fraqueza e grande temor e tremor que eu estive entre vocês. Paulo está dizendo, a palavra fraqueza, ela é exatamente, significa exatamente debilidade. Paulo cita a palavra fraqueza.
Certamente Paulo estava se referindo ao seu estado mental, ao seu cansaço, à sua fadiga, à sua debilidade como pastor e missionário que era, e diante dos desafios que ele viveu com aquela igreja tão complicada e difícil que era a igreja de Corinto. Queridos, nós já lemos, mas eu quero ler novamente. Deixa marcadinho aí 1 Coríntios 2 e vamos pular lá para Atos 18. Atos 18, que foi inclusive um sermão que eu preguei com vocês antes de estar aqui como pastor da igreja. Atos 18, 9. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe o que Paulo passou. Olha o que diz o verso 9 e 10. Diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Esse versículo é como se eu estivesse lendo o versículo 3 do capítulo 2, porque ele, em outras palavras, é a mesma coisa que nós lemos no capítulo 1, o capítulo 2, verso 3. Como assim, pastor? Aqui o texto está falando que o Senhor visitou a Paulo e disse para ele o quê? Não tenha medo. Ninguém diz ao outro para não ter medo se o outro não teve medo. Se você ler os textos anteriores a Atos 18, você vai ver que Paulo passa por uma série de lutas. Paulo não foi bem aceito. A sua pregação não foi bem aceita. E o próprio texto de Atos 18, ao ler o texto, você vai ver que Paulo foi rejeitado na sinagoga judaica. Tanto é que Paulo, olha o que diz o texto, verso 6 do capítulo 18. Capítulo 18, verso 6, diz assim: opondo-se eles e lançando os maldições, Paulo sacudiu a roupa e disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Paulo aqui diz: cansei, daqui em diante eu não prego mais para vocês, eu prego para os gentios. Todo mundo entendeu isso que eu li aqui? Paulo está falando isso. Paulo estava cansado, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser um homem cheio de Espírito Santo, Paulo assume as suas fraquezas. E ele fala de forma bem clara o quanto ele estava cansado. O apóstolo Paulo aqui, além de assumir a fraqueza, ele acrescenta aí no verso 3, 1 Coríntios 2, 3. Ele acrescenta e diz: foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Alguns dizem que esse temor e tremor era por causa do que ele iria pregar. Particularmente, eu não vejo dessa forma. Particularmente, eu entendo esse temor e tremor de uma outra forma. Porque quando você estuda essa expressão temor e tremor no Velho Testamento, você vai encontrar várias vezes a palavra temor e tremor se referindo ao temor do povo de Deus a Deus e do tremor em relação aos inimigos diante da ação de Deus, o pavor, medo. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar poucas vezes essas duas expressões sendo utilizadas. E somente em Paulo nós encontramos de forma bem explícita. O apóstolo Paulo aqui, eu entendo que Paulo estava se referindo
a pregação do Evangelho e o quadro que ele tinha diante das pessoas que o ouviam. Então, quando Paulo diz que ele esteve entre eles com fraqueza e temor e grande tremor, é que Paulo sentiu um peso muito grande com a tarefa de evangelizar naquela cidade. Mas o peso não era só o temor, mas era também o desafio que ele tinha de pregar o evangelho para pessoas que tinham tantas dificuldades de ouvir e entender. Novamente, eu afirmo, Paulo aqui assume algo que para todos nós, a começar de mim, é contrário ao que nós dizemos o que é maturidade. Paulo assume como um cristão que maturidade é assumir as suas vulnerabilidades e suas fraquezas. E quando nós falamos sobre isso, é tão difícil nós entendermos isso, principalmente num contexto onde nós vivemos, onde você não só ouve por quem não conhece ao Senhor, mas também por aqueles que conhecem ao Senhor, um discurso diferente desse. Existe uma teologia chamada teologia da triunfalista. A teologia triunfalista nada mais é do que ela prega que o cristão, ele sempre vive em vitória e ele sempre vai ter tudo o que ele quer. Você vai ouvir uma teologia que discursa dizendo que o crente não tem fraqueza, que o crente não passa por problemas, que você vai ver um crente que não tem dificuldades. Mas daí se vive uma crise, porque quando a gente vê no nosso dia a dia, nós percebemos que existe sim essa realidade presente em nossa vida. E aí às vezes acontece a crise de dizer, ué, mas eu pensava assim, mas não é isso que eu vivo. Será que esse Deus realmente existe? Cadê Deus? Mas aqui, ao lermos o testemunho de Paulo, dizendo aos irmãos de Corinto, eu estive entre vocês em fraqueza. Em outras palavras, não foi fácil pregar para vocês. Existe o temor de pregar a palavra, mas existe a dificuldade também em falar para pessoas como vocês, que tiveram tanta dificuldade de aceitar, e até então têm dificuldade. Queridos, se tem uma coisa que nós não gostamos de fazer, é assumir as nossas fraquezas. Isso é um mal do ser humano. Não gostamos porque fica feio. Repare nas redes sociais. A gente vê e olha só, beleza. Tirando aqueles que gostam de chamar atenção para si como se fossem pobres e miseráveis, né? Pessoas assim, tirando aqui esses exagerados, que você olha e fala, nossa, dá até vontade de chorar, né? Porque está tão mal. Tirando esses, de forma geral, quando a gente olha para as redes sociais, a gente diz, gente, é só eu que estou sofrendo nessa terra. E aí você vem para o culto e olha para o irmão do lado e diz assim, gente, só eu que estou vivendo o que eu estou vivendo. Esse irmão não deve estar vivendo isso. Dá uma olhada para o irmão que está perto de você aí. Dá uma olhada aí para ele. Não vale esposa e esposa não. Olha para quem está um pouquinho mais longe. Essa é a perspectiva que às vezes a gente tem. Só eu que estou passando por isso nessa vida. O outro não deve estar. O outro deve estar assim, belezinha. Deve ser só eu que estou sofrendo com esse negócio da pandemia. Deve ser só eu que estou ansioso, muito ansioso. Será que só eu? Deve ser só eu. E aí a gente fica assim, não, se eu expressar algum choro, vão achar que eu estou morrendo. Infelizmente, nós somos assim. Temos dificuldade de assumir as nossas fraquezas. É por isso que os escândalos vêm.
Porque normalmente nós não assumimos as nossas tentações. É por isso que muitas vezes a gente se assusta com algumas coisas e diz, gente, o irmão fulano de tal, porque nós não temos o costume de assumirmos que nós somos falhos. Precisamos lembrar de que o telhado de todo mundo é de vidro. Sabemos que todos nós temos fraqueza e todos nós sabemos que estamos em reforma constante. Nós precisamos entender que temos sim fraquezas. Você está olhando para o pastor e diz assim, ih, o pastor não tem fraqueza. Minha esposa está aqui olhando para mim com olhos bugalhados, dizendo assim, você tem mesmo, amor, eu conheço várias. Eu estava lá eu contei hoje de manhã uma experiência, um testemunho para os irmãos meu, né? 2 testemunhos. Lá no meu condomínio, lá em Vitória, tinha até hoje uma irmã de Vitória que veio nos visitar. Ela participava até da célula lá em casa. E aí nós tínhamos uma vizinha lá que estava muito incomodada com os meninos, né? Menino é menino, né? E aí, menino andando para cá, para lá, e o apartamento, aquele apartamento de caixa de fósforo, né? Que você ouve tudo que está lá embaixo. Cai uma moeda, você está no terceiro, primeiro andar, ouve que você jogou a moeda no chão. E aí, a vizinha começou a pegar no nosso pé, qualquer coisa que eu fazia, às vezes não era nem a gente, ela estava pegando o pé. E eu estava andando espírito. Mas no dia que o pessoal lá do condomínio veio bater lá na porta com uma notificação, não estava cheio de Espírito Santo não. Jesus amado, misericórdia. Eu tenho até vergonha de contar isso, mas eu tenho que contar. E aí, o moço bateu na porta. E ele chegou e falou assim, não, eu vou te entregar uma notificação de uma multa. Eu falei, eu não vou assinar. E ele falou, que isso, senhor? Eu falei, eu não vou assinar. Porque aí eu já saí na carne na hora. Eu saí na porta assim e falei, porque tem gente que não sabe viver em condomínio. Não sei para que vive em condomínio. Porque se eu for agora notificar todo mundo no prédio, então eu vou notificar todo mundo. Minha rede aqui do lado de fora está toda rasgada, porque o passarinho da vizinha de baixo fica comendo minha rede aqui, e está estragando a minha rede aqui, e eu falando alto. Então se eu for ter um camarada que liga o liquidificador meia-noite, eu vou agora notificar ele também. E aí eu comecei a ficar nervoso, e comecei a falar alto, para a vizinha de baixo ouvir ainda. E eu saí na graça, assim, sabe? E eu fechei a porta, quase que eu bati na porta. E aquele homem desceu, eu falei assim, eu assino, só se o síndico notificar todo mundo. E depois eu fui lá, desci, chamei o síndico, falei assim, eu preciso conversar com você. E aí ele falou com ele, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Eu falei, então, sossega minha vizinha. Sossega. Ele falou, pode deixar que eu vou dar um jeito. Sai na carne. Esses dias para trás eu fui no shopping. Pai que quer ensinar o filho, né? Ensinar o filho a ser generoso. Gente, que vergonha que eu passei. Fui comprar um tênis, o Arthur estava com o tênis, já estava na hora de doar, pequenininho. Mas ele gosta do tênis. Gosta do tênis. Ele fala que o tênis corre mais rápido, né? Aí fui lá, aí esse tênis bonito, né? Na era falou que eu estou todo boyzinho com esse tênis aqui. Achei na promoção, aí tinha um negócio lá que você comprava um, ganhava 2, não sei o que. Na era, até falou em línguas na hora, oh, glória, amor, não sei o que e tal. Aí comprei o tênis do Arthur no bololô lá do negócio. Aí na hora de comprar, eu falei, Arthur, ó, esse tênis aqui você vai doar. Aí ele falou, não papai, eu não quero doar. Eu falei, filho, mas você tem que ter um coração mais generoso. E a atendente na minha frente. E ele, não papai, eu não quero doar. Eu pensei assim, não pode ser assim, né? Pastor, né? Filho, mas você tem que ter um coração generoso. E ele, papai, eu não quero. Eu falei, filho, olha, eu só compro esse se você doar. Aí ele, não papai, eu não quero. Eu falei, mas você tem que fazer isso. E a mulher olhando assim, eu fazendo aquilo, aquela feiura toda.
E aí, eu falei, tá bom, vai, põe aí, a gente resolve. Só que o meu filho começou a chorar. E graças a Deus eu estava assim, mais cheio do Espírito Santo, ele me convenceu na hora que eu estava errado. Não demorou muito tempo. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu parei no meio do shopping, abaixei e falei, meu filho, me perdoe pelo que o papai fez. Não é assim que o papai te ensina. Eu errei. Eu falhei. Eu expus ele a um ridículo para a mulher que não precisava. Só porque eu queria mostrar que meu filho era generoso. Olha que bobeira. Você está olhando, está achando uma bobeira? Foi mesmo. Sabe, queridos, a verdade é que nós temos, diga comigo, fraquezas. Fraquezas. É triste, mas é a dura realidade. É triste, mas é a dura realidade. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender, vou pegar aqui o Ju aqui, que tenho liberdade com ele. Se o Ju quiser assumir, às vezes até pecados, não publicamente, mas ele dizer, olha, Thales, eu não tenho condição de ministrar. E se ele ficar 3 meses no banco, isso não pode ser um motivo de você ficar incomodado, porque o irmão quer ficar 3 meses no banco, porque ele está com alguma área na vida dele em fraqueza. E aí você falou, gente, o irmão deve ter pecado feio, vou orar pela Ana. O pecado deve ter sido bravo. Tem 3 meses que eu vejo o irmão não ministrando no louvor. De jeito nenhum. Na verdade, ele está sendo mais crente que muita gente que está tendo coragem de dizer, eu não posso fazer isso. Teve uma vez, gente, que eu me disciplinei. Eu me dei disciplina como pastor. Né, amor? Eu dei disciplina em mim. Eu falei, estou tão ruim que eu preciso me disciplinar. Procurei meu líder, falei, eu não estava pastoreando uma igreja não, graças a Deus, né, que senão ia ser complicado. Mas assim, eu me dei disciplina 2 meses. Falei, eu preciso fazer mas eu não posso pregar desse. Eu estava numa crise terrível. Não posso. A grande questão é que nós não temos o costume de assumirmos as nossas fraquezas. Fica feio. Mas repare que é assumindo as nossas fraquezas, não como vitimismo, mas como reconhecendo, é que Deus vai restaurar e transformar o nosso coração. Eu me lembro da história do pastor Abe Uber, que é um pastor muito conhecido, e ele conta que ele não era pastor ainda, ele havia se convertido, e no ato da conversão dele aconteceu uma transformação. Ele era viciado em pornografia, viciado, compulsivo, e ele se converte. Durante um bom tempo ele não cai no vício, só que ele conta que depois de um tempo ele começou a enfrentar os mesmos problemas logo antes da conversão dele, que o incomodava tanto, e ele começou a perceber que aquilo não estava sendo transformado. Ele sentia-se perdoado, porque a Bíblia diz que os pecados são perdoados quando nós somos confessados, mas ele não era curado, até que ele entendeu aquele texto de Tiago que diz que nós precisamos de confessar os nossos pecados para ser curado. Então ele buscou ajuda, e uma pessoa, um líder de confiança, centrado, equilibrado, o pôde ajudar a vencer aquilo que ele não estava conseguindo vencer. Mas muitas vezes nós não temos coragem de fazer como o apóstolo Paulo. Quem quer amadurecer em Deus? Levanta a mão, quem quer? A primeira coisa é assumir as nossas fraquezas. Às vezes nós viemos de um contexto tão religioso que assumir fraqueza é sinal de banco na certa. Às vezes nós viemos, eu acho, de um contexto tão legalista que assumir fraqueza é sinal de derrota.
Eu vou dizer que assumir fraqueza é sinal de vitória. Se um homem como o apóstolo Paulo teve a coragem de fazer isso, por que eu preciso de viver numa estrutura que não é verdade? A segunda coisa que o apóstolo Paulo faz aqui, olha o verso 4 e o verso 5, capítulo 2 de 1 Coríntios. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo fala da sua vida, da sua experiência de Coríntios, da sua pregação para os irmãos de Coríntio, e aquilo que nós lemos, sabe qual é a palavra que resume esses dois versículos? Dependência. Diga comigo, dependência. Dependência de Deus. Viva no poder do Espírito Santo, viva na dependência. Falar sobre dependência e maturidade parece serem coisas contraditórias. Mas se nós queremos alcançar uma maturidade, não uma maturidade nessa terra, mas uma maturidade cristã, na nossa vida cristã, não essa maturidade humana, mas essa maturidade com Cristo, nós precisamos entender que precisamos ser mais dependentes. Com Deus, quanto mais dependente, mais maduro eu sou de Deus. Com Deus, quanto mais independente de Deus, menos maduro eu sou. Então, a dependência de Deus é uma ação que Paulo mostra aqui, que ele viveu para que ele pudesse pregar para os coríntios. Paulo queria dizer que o verdadeiro poder não estava na pessoa ou na apresentação do pregador, mas na obra do Espírito Santo. As palavras e as mensagens, a palavra mensagem e pregação são as palavras logos e querigma, que são palavras que têm a ver com o conteúdo do que Paulo pregou. Paulo queria mostrar àqueles irmãos o seguinte: gente, eu não fui até vocês usando os recursos da retórica. Paulo sabia que se ele quisesse usar, ele usaria. Ele tinha ferramentas para isso, ferramentas pessoais para isso. Mas ele sabia que se ele pregasse dessa forma, ele estaria reafirmando um conceito que aqueles que estavam ali naquela cidade precisavam de ser desconstruídos. Paulo sabia que se ele pregasse para convencer aquelas pessoas, possivelmente ele os convenceria, possivelmente ele dobraria todo mundo com os seus argumentos. Paulo sabia que se ele tivesse de usar os recursos dele, todo mundo ia sair convencidinho que ele estava certo. Mas com o tempo, aquilo que ele os convenceu não os transformaria, porque quem transforma não são as palavras, mas é o próprio Deus através do seu Espírito. Paulo entendia que não era isso que iria fazer os irmãos de Corinto mudarem. Por isso Paulo diz: eu resolvi não usar dessas palavras para convencer vocês. Não era porque Paulo era contra o conhecimento, não, e nem com uma boa retórica, não, mas Paulo sabia que o que iria transformar e o testemunho da transformação daqueles irmãos era sim o que podia fazer aquelas pessoas serem mudadas. Em Paulo, os termos espírito e poder são praticamente as mesmas coisas. O uso dessas palavras demonstram a realidade da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na vida daqueles homens e na nossa vida. Portanto, o propósito do Espírito Santo não era elevar alguém, mas transformar aquelas pessoas. Paulo estava
em outras palavras, falando de uma dependência do poder de Deus. Certa vez eu ouvi uma história que eu nunca mais esqueci. Conta-se que num grande auditório, não como esse da igreja, mas no auditório se apresentou 2 homens para ler o Salmo 23. E quando aquela plateia recebeu um desses homens, um entrou com um terno, todo bonito, todo engomadinho, e ele, com uma postura perfeita, começou a recitar o Salmo 23. Aquelas pessoas ouviram o Salmo 23 e ficaram com os olhos arregalados, diante da entonação da voz daquele homem, diante da maneira como aquele homem lia o Salmo 23. Todo mundo ficou impressionado, como aquele homem lia aquele Salmo 23, como aquele homem falava bem o Salmo 23, e quando acabou, todo mundo ficou de pé e bateu palma. Mas depois dele entrou um moço, um senhor, já não tão bem vestido como aquele homem, e ele entrou, e então ele começou a ler o Salmo 23, mas ele não lia mais com a mesma entonação, com a mesma oratória do que aquele outro homem. E ele leu, e ele foi lendo, mas as suas palavras não eram palavras normais, mas eram palavras que mostravam vida, que mostravam experiência com o Senhor do Salmo 23. Ele lia não como alguém que estava lendo um texto, mas como estava lendo algo que era de um amigo, alguém que estava próximo dele. E quando ele terminou, ninguém o aplaudiu. E sabe por quê? Porque todo mundo estava de joelho, chorando, pedindo a Deus misericórdia e querendo viver e ser essas realidades que ele acabou de ler. Sabe, queridos, o que nos transforma é o poder do Espírito Santo. Por isso nós precisamos depender de Deus. Depender. Nós precisamos de buscar. Você talvez está aqui na igreja. Deus está te chamando a ter mais dependência dEle. E para isso você precisa de buscar na fonte, em oração, em busca diária, em uma comunhão cada vez mais intensa. Deus não quer que você viva uma religião que vem no domingo e depois você só vai falar com Ele no domingo seguinte, ou que você vai orar na hora do almoço e daqui em 5 segundos você vai orar antes de dormir. Deus quer que você o conheça diariamente. Deus, quando você entregou sua vida para Ele, Deus quer que você retorne e volte a viver o que Adão e Eva viviam, quando Deus falava com eles na viração do dia. A comunhão com Deus, ela é real, ela não é conto só para o pastor, não só daquele líder, mas é para todos nós. Deus quer trazer uma experiência sobrenatural para a sua vida. Você precisa entender isso, não como uma história que os outros contam, mas como uma vivência na sua vida, como uma experiência real. Eu lembro da história do Lucinho. O pastor Lucinho uma vez contou que os filhos dele estavam vivendo alguns dilemas de fé, e ele falou com Deus: Deus, eu quero que meus filhos vivam essas experiências com Deus minhas, eu quero que eles experimentem. E um dia ele já estava assim invocado, e ele falou com os meninos assim, parecendo Elias no Monte Carmelo, né? Ele falou assim: ó, vocês vão ver, eu vou orar, e Deus vai fazer com que essas luzes apaguem. Ele falou assim: honra aí. E aí disse que os meninos estavam muito assim, incrédulos, ele foi, orou, e falou: em nome de Jesus, pum, apagou. Não combinou com a mulher para apagar não, ele apagou a luz. Os meninos assustaram: que isso, pai? Que isso? Deu uma tremedeira, né? É igual um menino desviado que vê alguém endemoniado na igreja, né? Alguém morre de medo. Falar de volta de Jesus, misericórdia, Jesus está voltando. Ai, meu Deus do céu. A luz apagou.
E aí, os meninos lá naquela, e ele falou assim: daqui um pouquinho eu vou orar para voltar. E aí, de repente, ele falou: agora eu vou orar. Senhor Jesus, que essa luz volte agora. Pá! Acendeu. Os meninos, ai meu Deus. Aí eles começaram a orar, começaram a clamar. Me lembro da história de uma irmã, muito querida. Diz ela que o marido dela criticava ela, que ela ouvia os louvores dela. Aquela época ainda da vitrola, né? Disco de vinil. Quem lembra do disco de vinil? Né? Tem gente que nem levantou a mão para não se expor, né? Nem falou assim: não, nem lembro disso não, isso é coisa do passado, eu não lembro disso não. As coisas velhas se passaram, é isso que tudo se fez novo. E diz ela que ela gostava dos louvor, e aí ela colocava os vinil dela lá, e o marido dela sempre falava: não vai pôr essas músicas ruins aí, essas músicas de crente aí, esses trem, não, põe não. Aí diz ela que ele comprou para ela uma radiola lá. E aí ela comprou. Só que ele falou com ela: olha, é o seguinte, eu vou comprar para você, mas eu vou ouvir as minhas músicas primeiro. Depois eu ter visto tudo, você vai ouvir a sua. E aí ela falou que ela foi para o canto e falou: Jesus, não vai ser assim não. Senhor, manifesta o teu poder agora. Senhor, me honra aqui, eu quero ouvir minhas músicas, Ele me deu essas músicas, eu sou apaixonado, eu quero pôr e tal. Aí foi o maridão lá: mas não vai para colocar não. Aí pegou a música dele lá e colocou lá. Aí o som não saía. Aí falou: eu comprei esse negócio, está estragado já. Aí disse que pegou outro disco, colocou uns 10 e nada funcionou. Aí ela falou: Jesus, manifesta a tua glória, ele precisa te conhecer. Falou: pode deixar, deixa eu pôr o meu. Não vai pôr não, mas eu vou olhar aqui, não sei o quê. Falei: deixa eu colocar só um. Ela foi, colocou o dele, e aí começou a cantar aleluia. Ele olhou e falou: que isso? Não, deve estar. Aí ele pegou o disco dele de novo. Vou pôr agora. Aí colocou. Pergunta se funcionou. Não. Aí ele falou: você está de brincadeira. Aí ela foi e falou assim: deixa eu pôr o meu de novo. Porque aí a baixinha já estava invocada, né? Que aí crente, quando vê o milagre, já começa a ficar até empolgado, né? É igual Elias no Monte Carmelo. Não, manda eu pôr água agora aqui, ó. Põe água. Aí diz que ela colocou o disco, e o que aconteceu? A música tocou de novo. Aí o homem falou assim: eu não vou mexer mais com esse Deus seu não, esse negócio é muito complicado para mim. Diga comigo: o poder de Deus. O poder de Deus, querido. Você quer viver uma maturidade cristã? Viva na dependência de Deus. A experiência dessa irmã e a experiência do Lucinho, que eu contei, é muito bonita, mas ela pode ser sua também, dentro da sua realidade. O que Deus está querendo, me inspirando a falar com você, é que Deus nessa noite quer levar você a viver um outro nível de maturidade. E a maturidade cristã passa pela dependência. Dependência. Joelhinho no chão, oração, consagração, busca. Paulo fala aqui que o poder de Deus é aquilo que transformou os coríntios. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E com seus olhos fechados, antes de nós orarmos em pé, eu queria que você, assentado mesmo, dissesse para Deus o seu desejo em amadurecer como cristão na sua fé. Queridos, eu vou te falar uma coisa muito forte. Você não pode se contentar com o mesmo nível de vida com Deus por 5, 10 anos. Você
Deus quer mais profundidade, intimidade, dependência. Você não pode viver de aparências. Deus quer que você seja sincero e honesto com Ele e com aqueles, às vezes, que precisam de ouvir você. Muitos casamentos talvez seriam diferentes se o cônjuge assumisse as suas fraquezas. Muitas amizades seriam diferentes, muitas lideranças seriam diferentes, muitas coisas seriam diferentes. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, foi semeada a Tua palavra no coração como uma terra boa. Não sou eu, Deus, que faz ela germinar, mas é o Teu Espírito. O Teu Espírito é que transforma o meu e os corações aqui. E eu te peço, ó Deus, mova dos nossos corações uma necessidade cada vez maior de sermos sinceros, mas também de termos uma sede incontrolável por Ti, Senhor. Queremos vivenciar, Pai, as realidades dessa maturidade que nós ouvimos nessa noite. E Te pedimos, ó Deus, dai-nos a cada dia isso. Sabemos que é um processo, sabemos que é uma transformação diária. E Te pedimos, ó Deus, faz isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé, vou chamar o pessoal do louvor. Nós vamos orar. Eu tenho certeza que todos vocês querem isso. Todos vocês desejam experimentar isso. Mas, para que todos nós podemos vivenciar isso, seja você que está assistindo, seja você que vai assistir depois, seja você que está aqui, a primeira coisa a fazer é entregar a vida para Jesus ou se reconciliar. Não tem jeito de assumirmos as nossas fraquezas se Jesus não estiver no nosso coração. Não tem jeito dele transformar nada ou do poder dele se manifestar se ele não for o Senhor das nossas vidas. Por isso, antes do louvor tocar, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, todos, por favor, seja você que está aqui, seja você que está em casa, e repetisse uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu que andei longe de Ti, arrependido, volto para a casa do Pai. Jesus, me receba como Teu filho, como Tua filha, em nome de Jesus. Você que fez essa oração, preste atenção, você que fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, ou se reconciliando, hoje é a noite de Deus. Uns dias para trás, uma jovem me perguntou assim: pastor, eu posso entregar minha vida para Jesus de novo? Eu falei: pode, minha filha, pode. Talvez você tenha que fazer isso. Tempo de igreja não é sinal de conversão. Ter tantos anos de igreja não é sinal. Pelo contrário, se você que está aqui quer entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar, eu quero orar com você. Eu não sei se tem alguém aqui que voluntariamente quer tomar essa decisão. Alguém que está aqui quer entregar a vida para Jesus ou se reconciliar? Se tiver, levanta a mão que eu quero orar com você, sem constrangimento nenhum. Alguém?
Eu vou ficar aqui na frente, caso você queira. Você que está na internet, vendo esse culto, você pode fazer isso. Você pode fazer isso na sua casa. Enquanto nós vamos orar, cantar, você pode vir à frente. E enquanto nós estivermos louvando, eu quero que a sua oração seja: Deus, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu Espírito em mim. E você vai clamar isso agora. Me ajuda, Senhor. Leva-me a viver isso. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Nós existimos pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Nós como igreja existimos pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Paizinho, eis-nos aqui pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Como é bom te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Só tu és, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Como queremos, Senhor, pra te Levante as suas mãos eu vivo, e faça isso para o Senhor. eu vivo só, pra te adorar. Se você estiver com a sua família agora, junte e comece a orar agora. Se você estiver com a sua esposa, com sua parente, seus filhos, junte agora. Junte a sua família. Dá as mãos aí vocês e comece a orar agora. E comece a pedir o Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, transforma-nos, muda-nos. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Isso, comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir ao Espírito Santo que Ele possa cada vez mais encher o seu coração. Isso, abra sua boca e comece a pedir ao Senhor.
a clamar ao Senhor. Enche-nos, Pai, enche-nos da Tua presença. Espírito Santo de Deus, aviva-nos, Pai, aviva-nos, Senhor. Queremos ver, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito sobre nós, que haja o poder do Teu Espírito, que os nossos cultos, que sobre cada casa haja um renovo espiritual nesse momento, que pessoas sejam restauradas, que os Teus filhos vivam, Pai, o sobrenatural como algo que acontece dia a dia. Pai, que o nosso coração seja sedento pela Tua presença, que nós sejamos tão cheios do Espírito Santo, ao ponto de assumirmos as nossas fraquezas, de confessarmos os nossos erros, de pedirmos a Deus misericórdia, de buscarmos ajuda. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Se você puder cantar isso, pedindo, Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque a Tua presença é real. E nós queremos viver isso todos os dias. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Leva a nossa igreja a viver assim. Não só aqui, mas na sua casa, nos dias que virão. Queremos ser um povo, Pai, que, ó Deus, é quebrantado, mas um povo sedento. Ajuda-nos a amadurecermos e a sermos cada vez mais semelhantes a Ti, Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Queridos, eu só queria lembrar antes de nós encerrarmos, que se você quiser saber mais sobre o Family Day, você pode procurar ali atrás, os diáconos ali, para ter as informações. Se você pode nos ajudar de alguma forma com essas mudanças que estaremos fazendo aqui, procure o Paulo, não sei se o Paulo está por aí, né? Cadê o Paulo? Aqui, olha, está aqui na frente, para nos ajudar nisso. E você vai ver ali no final uma cantina, né? Uma cantina para o Kids, voltada para o Kids. Se você puder passar ali, pode passar no cartão, pode comprar ali para abençoar nosso ministério, abençoar nossa igreja, também vai ser uma bênção. Estenda suas mãos para frente.
Quero abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. E você viva uma semana maravilhosa no nome de Jesus. Vá na paz do Senhor.